muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar dos editais para cinema e TV da Ancine, mas vamos falar de saúde, de conjuntivite, vamos falar de música com Xande Pilares e de teatro com Flávio Migliaccio. Nossos convidados, ainda não chegou, que é o ministro da Cultura, o Sérgio Saleitão, que vai falar conosco sobre essa segunda etapa do programa audiovisual Gerando Futuro, que acaba de ser lançado agora em fevereiro, uma verba gigantesca de mais de 470 milhões, enfim, ele está engarrafado na Lagoa. O Paulo Cavalcante, que é nosso convidado, disse que a Lagoa também é complicado mesmo, a gente vai esperar o ministro, ele vai já chegar. Mas enquanto isso, a gente vai conversar com Xande de Pilares, que é cantor, que está fazendo um show e lançando um CD. Esse menino sou eu. Cresceu o menino, hein? Menino sou eu. Vai ser na sexta-feira, aqui no Rio, lá naquele shopping incrível, né? É lá no Village Mall. Nossa, mãe. Teatro Bradesco. Maravilha. Vai ser legal. E nós estamos com o nosso colega Flávio Migliaccio. Eu nunca tive tanta dificuldade de dizer Flávio Migliaccio na minha vida como eu estou tendo hoje, Flávio. É Migliaccio. É Migliaccio. Italiano. Italiano. É o nosso querido Tio Maneco, assim, a gente aqui na TV Educativa, a gente conhece muito. Pois é, o Tio Maneco era um programa tão bom, né? Que não é? Eu gostava muito de fazer. Eu fiz durante muito tempo aqui. Foi muito legal, muito. Todo mundo ainda se lembra disso. E ele está em cartaz agora com uma peça de teatro, em que são as confissões de um senhor de idade que ele conversa com Deus. Simplesmente assim, né? Conversa com Deus. Porque eu quando resolvi contar a minha vida, eu comecei a procurar um personagem qualquer para contracenar comigo. Aí pensei no Carlitos, no próprio Tio Maneco, sabe? Alguém que pudesse contracenar comigo. E aí eu pensei em Deus, né? Modestamente. Achei que foi uma boa escolha. Eu estou naquela altura dos acontecimentos que só ele vai resolver meus problemas. Muito bom. Nós estamos com o Dr. Paulo Cavalcante, que é oftalmologista. Ele vem nos falar sobre esse surto, aliás, no Brasil inteiro, de conjuntivite, que está país afora, né? É verdade, o Brasil inteiro. E isso acontece às vezes, mas nesse verão está acontecendo. Em especial, houve um aumento, sim, já 40% dos casos aqui no Rio de Janeiro. É só isso. Bom, estamos com o nosso produtor de web, Bruno Barros. Então, Bruno, conjuntivite nada, né? Não, nunca tive na vida, graças Legal a Deus. Isso. Boa tarde aos nossos convidados. Muito boa tarde a você que está em casa. Chegou a hora de participar do Sem Censura, é muito fácil, não fica só assistindo não, manda uma mensagem aí pra gente. Hashtag Sem Censura, sua mensagem cai aqui no meu computador, passo para os nossos convidados, é facinho, velho. Assim como a gente já comentou ontem com a Camila. Xande, posso pedir para você começar cantando, que assim você já fica com a alma mais leve. Agora. Você também já pegou engarrafamento, não foi? Já. Onde foi isso? É que eu vim de Jacarepaguá, né? Aí já viu, né? Você pega tudo. Mas olha só, Leopoldina. O doutor Paulo veio do Leblon, pegou engarrafamento? Mas eu venho lá de cima, né? Aí não tem jeito. Lá já tem. Já acha que é destino. Né? Rio, tá ficando pior que São Paulo. Eu vou cantar um samba aqui que eu ganhei de presente do Serginho Meriti e do Rodrigo Leite. A vida é pra quem sabe viver, procure aprender a arte, pra quando apanhar não se abater, ganhar e perder faz parte. Levante a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim. No mundo a gente perde, mas nem sempre o jogo é assim. Pra tudo tem um jeito, e se não teve jeito ainda, não chegou ao fim. Mantenha fé na crença, se a ciência não curar, pois se não tem remédio, então remediado está. Não é um perdedor quem sabe a dor de uma derrota enfrentar. Se liga aí. E a quem Deus prometeu jamais faltou, na hora certa o bom Deus dará. Deus é maior, maior é Deus, quem tá com Ele nunca está só. O que seria do mundo sem Ele? Deus é maior, maior é Deus, quem tá com Ele nunca está só. O que seria do mundo sem Ele? Então chega de chorar, você já sofreu demais, agora chega.
novo dia sempre vai raiar. E quando menos esperar, clareou. Uau! É isso. Nossa, mãe! Tá no CD esse? Essa música tá no meu primeiro CD. Você tá com o microfone, você pode vir falar. Tá no meu primeiro CD solo, chamado Perseverança. Esse é o teu segundo que você tá lançando Esse agora. Esse é o segundo. E aí, E aí eu vou me apresentar pela primeira vez no Teatro Bradesco. Não estou com conjuntivite, apesar de estar de volta, né? Só para adiantar. E aí eu vou apresentar o novo álbum, que esse Menino Sou Eu, junto com Perseverança e outros sucessos que composição própria. E tal. você tem tanto sucesso, você faz tanto sucesso, tem 2 CD solos. É porque eu fiz parte de um grupo chamado Revelação durante 20 anos, onde eu gravei, acho que 10 CDs e 4 DVDs, Tá. né? E agora tem 4 anos que eu estou seguindo a carreira solo. Por isso eu tenho 2 CDs solo. Tá. E é bom essa carreira solo? Ah, eu acho que bom mesmo é praticar a música. Para mim, não pode ser carreira solo, ser grupo. Eu sou muito viciado nessa coisa de palco, essa coisa de ter contato com o público, essa coisa de fazer música toda hora e querer mostrar, essa coisa de querer toda hora aparecer com uma novidade e tal. Isso é muito bom, isso é gratificante demais. Então, entre carreira solo e grupo, eu acho que não tem muita diferença, porque eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. Tem uma entendeu? coisa do pagode também, não tem não, Xande? Que é essa coisa de estar sempre na roda, estar sempre mostrando, sempre cantando, sempre se divertindo com a música, não tem? Eu sou assim, Não é? intensamente. Onde eu posso ouvir um barulho que eu quero participar. Eu adoro. Tem uma história tua que você adorava. Você estava sempre lá, ia para o Cacique de Ramos e não sei o quê. Aí um dia você passou, gostou de uma música e que é a Velocidade da Luz. E Não, na que realidade, como é essa que história- essa essa história não é história foi bem em assim? Pilares. Ah, conta. Porque eu fui morar em Pilares, eu tinha meus 11 anos de idade, eu fui trabalhar na porta de um mercado. E sempre quando eu, no caminho para casa, porque eu não podia desviar o caminho, porque a minha mãe sempre foi muito rigorosa comigo. E aí, nessa travessia, já depois do trabalho, eu parei num bar e estava tocando uma rapaziada reunida tocando samba. E cantaram essa música, mas eu não sabia a letra. Eu tinha mania de fazer paródia, uma coisa por cima de uma coisa já construída, né? E aí tinha aquela coisa do cascudo, ó, se o cara descobrir, vai te dar uns cascudos. Eu falei, então me dá a letra original. E aí aprendi a cantar a música e 25 anos depois gravei a música. Ah, foi só 25 anos depois que você Só foi 25 gravar. anos depois. Essa música já era sucesso na rua, que era muito comum. Antigamente os compositores, quando terminavam de fazer suas músicas, eles datilografavam a letra e tal e distribuía isso. Ó, vou cantar a música tal aqui, acompanha. E aí o povo aprendia tudo aquilo ali antes de ir para disco. Né? Era muito comum isso. No Cacique de Ramos também tinha muito isso. O Arlindo, quando fazia um samba inédito. E no Cacique era interessante, que toda semana tinha que chegar com uma música nova. Essa coisa dos compositores que se reuniam ali. E aí essa coisa era uma tradição naquela época, que hoje quase ninguém faz isso. E hoje, e esse negócio de fazer samba e cantar samba veio junto, no teu caso? Bom, eu tive vários processos. É porque lá em casa se ouvia muita coisa, né? Pois é, eu gostei muito dessa história da sua mãe ser muito linhadora. Minha mãe era. Ela não deixava você sair de casa, não foi deixava isso? eu pipa, bola de gude, futebol. Tudo que eu tinha que sair da minha casa, que eu morava no Morro do Turano. Yeah. E tinha aquela coisa que tudo você ia virar. Antigamente era aquela coisa que tudo ia virar marginal. E a minha mãe era um pouco exagerada nessa coisa de... Ela era preocupada pra caramba. né? Mas aí hoje eu entendo. Por isso que eu fiz até uma música para ela, chamada Mãe, que eu falo. Eu te agradeço, mãe, e reconheço o seu valor. Coração de mãe, que no teu ventre me guardou. E foi o teu amor que deu a luz à minha vida. Exemplo de mulher que batalhou para me educar, remou contra a maré, e eu só posso mergulhar, nunca perdeu a fé.
E eu dou o direito de resposta a ela. Ela fala, filho, grande amigo que a vida me deu, estou lembrando do dia que você nasceu e por aí vai. Quantos irmãos vocês eram? Bom, nessa época era só eu e minha irmã. Pois é, então ela tinha muita razão para ter muita preocupação, porque eram só os dois, aí ela não deixava você sair de casa. mas só que ela- História. Ele tinha que ficar tocando violão, porque não podia Só que sair de casa. ela Muito bom. esqueceu de um detalhe. Ah. E esse detalhe acabou chamando a atenção dela. Não, descobriu o que ele gosta. Então ele vai ficar mais dentro de casa. Aí me abastecia Ela que com ele, descobriu me que você abastecia gostava com do disco. violão, é? Aí, sabe, Não, na realidade ela ela era descobriu atenta. que eu gostava muito de música. E a gente lá se ouvia muito Roberto Carlos, Daí José, The Fever, Renato e seus Blue Caps, aquela galera toda da Jovem Guarda. E aí junto, a GP, Clara Nuvem, Jorginho do Império e tal, que Martim da Vila. Você foi o primeiro músico da sua família ou já tinha Não. alguém? Tá? Família tem música dessa. É? Meu avô, minha mãe que canta pra caramba. Lá em casa todo mundo canta, todo mundo toca, todo mundo samba. Todo mundo samba, todo mundo é bamba. A roda mundo de samba tudo. animada. E aí deu certo esse negócio. Só que aí teve outro processo, aquela coisa de descer o morro para tentar alguma coisa na música. Aí entra ela de novo. Porque ninguém deu certo, que a tua avó não deu certo, que eu não dei certo. E aí o que eu fiz? Eu fiz uma entrevista para que eu pudesse pegar alguma coisa como referência. Por que a senhora não deu certo? E todos os motivos eram sempre os mesmos, relacionamento. Então eu botei na minha cabeça que enquanto eu não conseguisse dar um espaço, mulher nenhuma ia tentar, pô, não, ou isso ou aquilo. Ah, então, tá, porque os casamentos sempre atrapalhando a vida sempre profissional. pelo meu objetivo, Tá certo? certo. E aí você Tô aí conseguiu? até hoje, graças a Deus. Tá aí até hoje assim, o que você está querendo dizer com isso? Solteiro até hoje, solteiro. não? É Ué. mesmo, Xande? Quem arruma encrenca comigo, rua. Caramba. Não arruma encrenca com a minha música não, senão complica. A música, você casou com a música. Eu sou casado com a música há 38 anos. Vai ter que cantar muito aqui ainda hoje. Tá muito bom. Deixa eu fazer o intervalo, a gente volta já já. E o nosso convidado, o ministro Sérgio Saleitão, já chegou, está conosco. Até já. Olá, nós estamos de volta com o Sem Censura. Deixa eu passar a palavra para Bruno Barros, deve ter perguntas, comentários? Tem perguntas. Os fã-clubes de Xande de Pilares apareceu aqui na internet. Xande de Pilares é a sambista da melhor qualidade em talento, caráter. Quem disse isso foi o Aldo Carvalho. A May Oliveira pergunta se é casado, você já respondeu que não, casado com a música. Ela pergunta se você não gosta de fazer shows em São Paulo. Eu gosto, sim. É? Gosto. Inclusive, no próximo mês, eu vou ficar um bom tempo em São Paulo. Gente, São Paulo adora pagode. As melhores rodas de samba são em São Paulo. Então, Que de carioca que não gosta de São Paulo não tá mais com nada, né? a gente praticamente mora lá, né? Não é não? E tem também uma que Xande tem muita sensibilidade, ele canta e compõe com a alma. Tá certo? Com a alma mesmo. Né? Então é isso. Verdade. Deixa eu Abraço pra dar vocês. a boa tarde ao ministro Sérgio Saleitão e perguntar para ele como é que é essa história, ministro, do Xande e o cinema. Pois é, o Xande protagonizou um filme chamado Made in China, dirigido pelo Estevão Chiavata, né, com a Regina Casé. Filme que se passa aqui no Saara, né, na região do Saara, aqui no centro do Rio de Janeiro, e mostra como, aos poucos, né, os chineses foram ocupando um espaço grande ali. Mas é uma comédia muito divertida, bons personagens, bem dirigido. E Xande de Pilares é bom ator? Sem dúvida nenhuma. Passou com louvor nesse teste, mostrando a sua versatilidade. Muito bom. Então, ministro, a gente estava vendo, estudando hoje um pouquinho a pasta da cultura. A pasta da cultura, a cultura, na verdade, é um ótimo negócio, não é? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de como a cultura é importante para a nossa alma, mas também para o bolso do Brasil. Ela gera renda, ela gera emprego. Não, sem dúvida, Vera. É um ótimo negócio para o país, sob vários aspectos, né? Porque a nossa produção cultural, além de trazer alegria, felicidade, tolerância, entendimento, união, ela também gera renda, gera emprego, gera inclusão em grandes doses, né?
Hoje as atividades culturais e criativas do Brasil, elas já respondem por 2,64% do nosso PIB, mais de 1 milhão de empregos diretos, cerca de 200 mil empresas e instituições, mais de 10 bilhões e meio de reais em arrecadação de impostos. Enfim, os números são muito positivos. Agora, mais importante do que o impacto que a economia criativa já tem é o potencial existente, quer dizer, tudo aquilo que a gente pode realizar ainda, né? E a cultura tem tudo para ser um dos pilares aí do desenvolvimento do nosso país. A gente precisa acreditar mais na nossa cultura e usar mais a cultura, expandir a cultura, crescer a cultura, porque a cultura tem muito a dar para o nosso país. Em 80, o senhor falou de 80 milhões para o setor audiovisual. O que está ficando interessante nessa história de audiovisual é que o audiovisual deixou de ser cinema, televisão. Virou uma coisa só. Então, quando o senhor fala de audiovisual, o senhor está falando de cinema e de televisão. Mais ainda, né? Porque além do cinema e da televisão, hoje nós temos aí todas as novas plataformas digitais. Então, temos os serviços de vídeo on demand, temos aí também YouTube, Vimeo, enfim. É uma vasta gama, né, de plataformas, de meios, de serviços. Temos também os videogames, que são uma indústria hoje maior do que a indústria de cinema no mundo e um setor para o qual o Brasil tem demonstrado grande vocação. Agora, recentemente, 2 games brasileiros foram premiados entre os melhores na maior conferência de desenvolvimento de games do mundo, em São Francisco. Enfim, nós temos tido aí um crescimento muito grande no setor de games. Então, a política de audiovisual agora ela dá conta disso tudo, né? Estamos realizando aí um investimento muito grande e, por outro lado, diminuindo a burocracia, racionalizando, simplificando, otimizando as coisas para que esse setor possa crescer, se desenvolver e contribuir ainda mais para o desenvolvimento do país. Bom, nós estamos, então, pelo que eu estava vendo, tem algumas linhas de crédito, a gente tem uma linha de produção para a TV pública com parceria com a IBC, mas eu queria que o senhor falasse sobretudo do Fundo Setorial do Audiovisual, que é onde está a grana toda. São os 470 milhões, é isso? Nós temos uma política de audiovisual, essa política tem um eixo de fomento, né, de investimento, e a fonte de recursos é o Fundo Setorial do Audiovisual. Importante dizer que os recursos do FSA são gerados pela própria atividade e pelo setor de telecomunicações. Não tem um centavo do Tesouro que vai para a política de audiovisual. É dinheiro que a própria atividade gera e que retorna para a atividade por meio dessas linhas de investimento. Ou seja, todo o trabalho nosso aqui, o trabalho do Xande, o trabalho do Fábio Migliatti, tudo isso que está nesse imposto que a gente paga, está nos retornando dessa forma. Exatamente, é a Condecine, que é uma contribuição, né, uma CID, que incide sobre vários negócios, transações dentro do setor audiovisual e também do setor de telecomunicações. Audiovisual e telecomunicações são irmãos, né, caminham juntos. Hoje, no Brasil, mais da metade de todo o fluxo nas redes de telecomunicações acontecem para acesso a conteúdos audiovisuais. Então, são 2 setores que estão intimamente ligados. Nós acabamos de anunciar esse ano, em 2 etapas, um investimento de 551 milhões de reais no desenvolvimento da indústria audiovisual brasileira. Para esse ano de 2018. Esse ano, exatamente, linhas aí que vão acontecer esse ano. Em 30 de abril faremos um novo anúncio, né? A nossa expectativa é chegar a um investimento recorde de 1 bilhão 250 milhões de reais esse ano. E como é que esse dinheiro vai ser repartido? Então, são várias linhas de investimento, também linhas de crédito. Nós estamos dando conta de todas as cadeias de valor da atividade, também não apenas desenvolvimento, produção, distribuição e exibição de cinema e TV, mas também infraestrutura e tecnologia, formação e capacitação, preservação, restauro e difusão de acervos, mostras, festivais, mercados e premiações, games e por aí vai. Realmente é um programa bem completo, né?
Eu assim, estou bem otimista em relação aos resultados. Eu acho que se nós conseguirmos manter isso durante 10 anos, daqui a 10 anos, investindo uma média de R$1 bilhão por ano dessa maneira, nós conseguiremos colocar a nossa indústria do audiovisual entre as 5 maiores do mundo. O senhor é bem da área, porque o senhor, inclusive, foi presidente da Rio Filme, né? É uma área que o senhor privilegia, que é filme, audiovisual e tudo. Na verdade, Vera, não há um privilégio. Quer dizer, eu não sou ministro do audiovisual, sou ministro da cultura e eu procuro dar conta de todas as áreas da cultura, a música, o teatro, a dança, etc. O que acontece é que a política de audiovisual ela avançou mais do que as outras. Ela também não é a mais cara de todas? Mas é que foi possível criar um órgão específico, que é a Ancine, uma agência reguladora e também de fomento, e foi possível criar o Fundo Setorial do Audiovisual e a Condecine, né? Então, de todas as áreas, é a única que tem uma fonte específica de recurso, que não passa pelo Tesouro. Por isso que se desenvolveu tanto. Né? Então eu tiro o Xande nessa história, né? Eu não, só deixo peraí, o Xande no filme. Porque o Xande é da música. Eu acho importante dizer também que o audiovisual acaba impactando todas as demais áreas da cultura, né? Porque você tem, por exemplo, nos filmes, nos games, em todos os conteúdos audiovisuais, uma presença muito forte da música, seja licenciando fonogramas, seja como trilha sonora. A trilha sonora e tal, etc. Os atores que fazem os filmes também fazem teatro, também fazem outras coisas, né? Então, assim, o audiovisual ele acaba impactando positivamente outras áreas. E o que a gente mais tem no mundo moderno precisado, que é a gente não imaginava que ia se precisar de tanto conteúdo para essa quantidade de mídias que a gente está tendo. E o fato é que o consumo de conteúdos audiovisuais e também de música é cada vez maior, né? Os meios digitais ampliaram barbaramente o acesso, o alcance, e as pesquisas, os estudos mostram que as pessoas dedicam cada vez mais tempo à fruição de conteúdos culturais, sobretudo em casa, no trabalho ou em movimento, né? Por meio da internet. Então, as plataformas digitais ampliaram muito a fruição de conteúdos audiovisuais. E essa distribuição dessa verba mudou alguma coisa em relação aos editais antigos da Ancine? Sim. Não. Nós ampliamos muito o escopo a uma série de linhas novas, porque antes era concentrado em desenvolvimento, produção, distribuição e exibição de cinema e TV. Então, agora nós ampliamos muito e melhoramos, aperfeiçoamos muito as regras. Também nós estamos buscando um equilíbrio maior entre as modalidades, né, seletiva, automática, fluxo contínuo. O que é isso? Enfim, é o modo pelo qual as linhas funcionam, né? As linhas automáticas elas funcionam segundo critérios pré-estabelecidos, de maneira que os recursos chegam muito rapidamente aos seus destinatários. As modalidades seletivas, então você tem todo um processo de seleção, de análise do roteiro e tal, etc. Nós estamos com um equilíbrio maior, enfim, é uma transformação, eu diria, profunda. O objetivo é fazer com que os recursos cheguem mais rapidamente ao mercado, gerando mais renda, mais emprego e mais conteúdos brasileiros, sobretudo conteúdos competitivos, capazes aí de disputar o mercado com os conteúdos internacionais. Enfim, acho que são mudanças bem positivas. Tem também uma preocupação com os conteúdos de TVs comunitários, isso porque tem a parceria com a nossa EBC, Sim. Mas é basicamente com TV comunitária, universitária e TVs legislativas, é isso? A gente está procurando dar conta, né, como eu falei, de todo o espectro do audiovisual. Então, temos aí uma linha em parceria com a EBC que se volta para esse universo da TV pública, da comunicação pública, que envolve não apenas a EBC e outras emissoras, Rádio canais e TV, e programadoras públicas, mas também as TVs comunitárias, também as TVs legislativas e outras, né? Quer dizer, acho que nós temos aí um grande número de canais que formam essa comunicação pública e essa linha visa
gerar conteúdos que qualifiquem as grades dessas emissoras, isso em todo o país, né? Procurando dar conta aí da diversidade, da pluralidade do nosso Brasil, que é um país de dimensões continentais, onde há uma grande diversidade cultural, e acho que os canais públicos são uma grande vitrine, uma vitrine importante para a diversidade cultural do Brasil. E rádio também está nessa? Não, aí é audiovisual, não tem rádio, não tem só áudio, precisa ter áudio e visual. Coitadinha da rádio, né, Flávio? Claro. Olha só, e em termos da sua pasta, qual é a grande dificuldade dessa... Tu estava falando de diversidade, eu digo, isso deve ser um grande pesadelo para o ministro, de dar conta de um país tão... Quer dizer, é impossível satisfazer um Brasil inteiro. É impossível dar conta, mas a gente pode tentar, né? É um desafio. Acho que um dos desafios do Ministério da Cultura é, de fato, ser um ministério de todo o país e não apenas de uma região ou outra. É claro que nós estamos muito aquém, o déficit é muito grande. Por exemplo, a área do patrimônio histórico, né? Essa é uma área a qual nós estamos dando uma grande prioridade, fazendo um grande investimento. No ano passado nós investimos quase 200 milhões de reais em restauro, recuperação, revitalização de patrimônio histórico, mas ainda assim estamos muito aquém da necessidade, porque há um déficit histórico, né? E o patrimônio é algo fundamental, né? Preservar as nossas tradições, tudo aquilo que nós fomos capazes de criar ao longo da nossa história. Enfim, me angustia muito, porque o patrimônio, quando você não consegue recuperar, ele eventualmente pode até desaparecer, né? Quer dizer, um edifício histórico pode, de repente, desabar se tiver Centro do Rio acontece cuidado, com frequência, e aí né? O que você vai fazer, né? Você vai reconstruir, mas aí não é o mesmo, né? Enfim, então, isso me angustia muito, mas nós temos o IPHAN, que tem um corpo técnico fabuloso, assim, servidores muito dedicados, abnegados. A Kátia Bogé, que é a presidente, é uma militante dessa causa, trabalha incansavelmente pelo patrimônio. Nós estamos tentando dar conta do recado e temos realmente feito um investimento significativo nessa área. E outras áreas também, né? Agora, a gente está sempre atrás, né? Justamente por conta do tamanho do Brasil, da riqueza da nossa cultura, da complexidade do tema e, por outro lado, do fato de que, historicamente, o poder público no Brasil não tem dado a devida atenção à área da cultura, né? Nós estamos tentando construir uma política pública de cultura realmente à altura da excelência e da potência da cultura brasileira, mas ainda estamos atrás. É verdade que vocês estão reformando o Museu do Ipiranga? Então, o Museu do Ipiranga ele pertence à Universidade de São Paulo, né, à USP. Nós temos procurado auxiliar a USP aí nessa luta pela recuperação do Museu do Ipiranga. É impensável a gente celebrar em 2022 os 200 anos da independência brasileira sem que o Museu do Ipiranga esteja revitalizado, funcionando e aberto ao público e compartilhando o seu acervo, que realmente é magnífico, né? Então foi feito já um projeto de restauração, muito bonito, aliás, muito, muito bom, e agora nós estamos buscando patrocínios para a realização do projeto executivo, que é a segunda etapa. Já temos aí manifestações de interesse da Petrobras e de outras empresas. Eu acredito que esse ano vamos ter o projeto executivo e aí nos anos seguintes conseguiremos viabilizar a recuperação do Museu do Ipiranga, que sem dúvida nenhuma é um marco, né? E tem um acervo maravilhoso. Olha só, eu perguntei sobre o Xande e o senhor, quando chegou aqui, estava falando do Flávio Migliaccio, nosso outro convidado. Qual é a lembrança que o senhor tem dele? O tio Maneco, né? Como não... Falei para você que é o tio Maneco. É claro que assim, o Flávio Migliaccio tem uma carreira maravilhosa, fez várias séries, programas, filmes, etc. Seria até, eu diria, injusto, né? Uma redução lembrar do Flávio e homenageá-lo, reverenciá-lo apenas por um papel. Mas é porque realmente, enfim, é algo que me marcou muito na minha infância, então eu não tenho como não trazer isso à tona. Mas eu lembrei também da participação
do Flávio no filme Boleiros, do Hugo Giorgetti, que é um filme maravilhoso. Quem não viu deveria procurar e ver. Um dos raros filmes sobre futebol que se fez no Brasil, né? Embora o futebol seja esse grande fenômeno popular e também cultural, temos poucos filmes sobre futebol. Esse é um deles e é um dos melhores. E o Flávio faz um dos personagens, está muito bem no seu papel e tem um monólogo dele ali no final do filme, que é um clássico do cinema brasileiro, algo que deve ser visto, revisto e, sobretudo, aplaudido de pé. Eu estava lendo a vida do Flávio, aí parece que ele conheceu o Eduvaldo Viana Filho, Gianfrancesco Guarnieri e Nelson Xavier, os três pedindo dinheiro no sinal de trânsito. É verdade, vocês estão na Avenida Paulista? É verdade essa história? Não, eu conheci o Vianinha e o Guarnieri e aquele grupo do Arena pedindo dinheiro na Avenida Paulista ali. Eu conheci eles assim. Então, eu me lembro... Aí você disse, o que são esses garotos? Eu me lembro que o Rogério Jacob me apresentou esse grupo, falou, olha, eu quero que você entre nesse grupo aí, você vai começar a sua carreira aqui. E aí, o Vianinha falou para mim, você quer começar mesmo? Quer entrar para o nosso grupo? Eu falei, quero. Ele falou, então segura a ponta desse lençol aqui. Eles estavam pedindo dinheiro no trânsito com lençol. Então eu segurei aquele lençol e a partir daí eu comecei minha carreira... De ator. De ator, pedindo dinheiro ali no trânsito. Começou bem. Comecei, não, agora eu vou pedir dinheiro para fazer meu documentário. O dinheiro do sinal não deixa de ser uma maneira de fazer um crowdfunding, né? Exatamente, é um crowdfunding. Ele está precisando terminar o documentário que seu filho está fazendo, é isso? Meu filho está fazendo documentário, então eu estou fazendo um pedido já pro senhor. Não, Flávio, olha, essas tem linhas formas, que estão abertas aí, precisa. não, essas linhas que estão abertas aí contemplam documentários e, enfim, há um volume bem significativo de recursos. Dá para ir no site da Ancine e chegar lá e fazer direitinho. É muito bom. Então, a cultura ficou muito abandonada esse tempo todo, né? Sabe? Aquele negócio, como as pessoas acham que cultura não dá dinheiro, a cultura não dá dinheiro para o artista, mas a cultura para o país dá. Ela continuou, a gente continuou fazendo, sabe? Com a maior dificuldade, todos os artistas continuaram. É porque é muito bom, né? É muito bom e a gente não consegue parar. Mas conta dessa sua peça de teatro que tá em cartaz, porque já é a segunda temporada, não é, Flávio? A segunda temporada. A primeira temporada foi muito bem, porque eu conto, eu converso com Deus, mas eu converso da minha maneira, entendeu? É uma maneira da comédia. Eu só sei fazer isso. Então, quem vai assistir não vai ver Não é um discurso filosófico, um monólogo. Tem humor o tempo inteiro. Tem humor o tempo todo, com um grande respeito à figura de Deus, mas conversando no neorrealismo italiano, entendeu? Porque mas tem um ator em cena também? Tem o Deus. Tem Deus em pessoa. Porque Deus aparece e ele vem fazer um pacto comigo. Aí eu falo, ele pede ajuda para mim. Olha, está acontecendo uma coisa no céu que os brasileiros não estão indo mais para o inferno nem para o purgatório, eles estão indo para o céu. Eu quero saber por quê, entendeu? Ele não entende isso. E nós entendemos, né? Nós entendemos, porque o brasileiro sempre dá um jeitinho de entrar. Quer dizer, o político brasileiro deu um jeitinho até de entrar no céu, né? Então, é tudo na base da comédia, sim, mas com grande respeito à figura de Deus e da maneira que eu sei fazer, que é a comédia. Agora, vamos lá, vamos dar o serviço antes que a gente se esqueça. Está em que teatro? É no Teatro dos Correios, ali na Candelária. Ali na 1º de março, aquele para dentro. A gente fez a gente está fazendo às 7 horas da noite, por causa que a situação do Rio não está muito boa. Não diga isso, é o melhor horário que tem. É o melhor porque as pessoas saem do trabalho e acaba cedo. Não tem... Acaba cedo e o pessoal gosta desse horário. Exatamente. Vamos mostrar um vídeo que tem da sua peça. Vamos lá, pode passar, Emília. Flávio,
Preciso falar com você. Hein? Que foi? Ai, quem é você? Deus! Polícia! Socorro! O senhor me aparece desse jeito? Com essa roupa, esse cabelo? Achei melhor vir engatado num povo típico daqui. Um simples mortal. Não. O senhor tá mortal demais. Tô precisando de alguém pra fazer um pacto comigo. Pacto? Eu já pedi ajuda a muita gente aqui na Terra. Noé, Moisés, Abraão, Jacó. Ah, e agora tá pedindo a minha ajuda. Estão acontecendo coisas estranhas. No céu? Nos últimos tempos não foi um brasileiro sequer pro inferno, pro purgatório. Estão todos indo pro céu. Ah, que bom, não é? Que bom! Você não acha estranho isso? Será que de repente todo mundo ficou bonzinho, honesto? Ninguém mais faz mal pra ninguém? É, tá meio esquisito mesmo. Bom, ótima essa ideia, né? É um mendigo, então. É, Deus. ele vem na figura de um mendigo. Aí o que você faz? Você conta a tua vida? Ele quer fazer um pacto comigo e aí ele fala, como é que eu posso fazer um pacto com alguém que não acredita em mim? Porque eu sou ateu. É engraçado, porque você foi quase seminarista, né? É, A fé foi embora. acho que foi Por causa disso, por né? causa disso, que eu fui seminarista e aconteceram coisas lá que... Mas o... Então ele quer fazer um pacto comigo. Mas aí ele fala, como é que eu posso fazer um pacto com alguém que não acredita em mim? Ele estranha isso. E aí ele fala, olha, eu vou te dar uma chance. Se a tua vida provar que você for um cara legal, eu deixo você entrar no céu. E aí eu conto a minha vida para ele, para ver se eu vou entrar no céu ou não. Você ainda não sabe o resultado, né? Não. Não tem a menor ideia, né? Menor ideia. Quando você souber, avisa. Esperamos que ele demore muito a saber. Olha só. Então tá no Teatro dos Correios, ali 7 horas da noite. Que dias? É de quinta a domingo. E vai até quando essa temporada? Nós vamos ficar uma curta temporada lá. Até quando? 2 meses. Eu não quero falar 2 meses, senão o público vai deixar para ir no final. Ah, tá. Tem que ir agora. É curta temporada. Então tá, Flávio, a gente está convocando as pessoas a irem rapidamente. Ok. Maravilha. Vamos fazer um intervalo, a gente volta já já. E estamos de volta com Sem Censura, então, Bruno Barros. Olha aí, vamos para Mônica Jordão. Ela concorda que Boludos é um filme... Boleiros é um filme sensacional. Então tá concordando. A Cláudia Colari disse também que o Flávio é impagável, como o seu Xalita. Foi uma série recente da Globo, né? Você fez um turco, Tapas né? e beijos. Tapas e beijos. Muito boa aquela série. Rio Bonito está querendo que o Xande vai fazer show lá em Rio Bonito. Olá. E o Flávio acabou de sair de Rio Bonito, que ele estava lá, não estava? Pois é, Rio Bonito é uma cidade incrível, cara. Olha aí, Saulo devia ter visto a peça. Você fez o espetáculo lá em Rio Bonito? Em Rio Bonito, fez. Telespectador Saulo. E aí tem uma pergunta interessante do Gabriel Menezes para o nosso ministro. Ele diz assim: ministro, na era da internet com veículos de comunicação transmitido conteúdo online, o Ministério da Cultura vai tentar ajudar ou dar suporte na criação e produção, fiscalizando os conteúdos que são exibidos na internet? Sim, essa é uma das preocupações que nós temos aí dentro dessa expansão da política de audiovisual, né? Precisamos estimular cada vez mais a produção e a difusão de conteúdos brasileiros em todas essas novas plataformas e serviços digitais. Sem contar que algumas dessas plataformas, sobretudo essas que têm conteúdos de usuários, que qualquer um pode chegar lá, abrir um canal e colocar o seu conteúdo, essas plataformas se tornaram fonte de renda para muita gente. Quer dizer, hoje nós temos aí muitos jovens passaram a ser chamados de youtubers, né? Mas são os influenciadores digitais, canais hoje brasileiros que têm 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões, até mais do que isso, de inscritos, e isso vira uma fonte de renda para essas pessoas. E empregam centenas de profissionais. Não, emprega muita gente, enfim, se tornou uma nova mídia, né? Enfim, então teremos linhas para isso também
aí dentro da política de audiovisual em 2018. Maravilha. Vamos conversar um pouquinho com o Dr. Paulo Cavalcante, oftalmologista, que está no Sem Censura, por causa desse surto de conjuntivite. É isso mesmo, né? Isso mesmo. Não é. Ano passado eu não me lembro. Teve também. É verão que causa? Quando você tem um período como a primavera e o verão, em que o ar está seco, umidade e o calor excessivo, isso favorece o crescimento de micro-organismos. E a transmissão é muito rápida e grande por causa das aglomerações de pessoas. É em praia, piscina, é o carnaval. Então a contaminação ocorre muito rápido. Começa numa pessoa, transmite para as pessoas da mesma família, aquelas vão transmitir para o pessoal na escola e no trabalho, e ela toma uma proporção muito rápida de casos de contaminação. Eu vi que o senhor foi médico durante muitos anos do Miguel Couto. Positivo, isso mesmo. O Miguel Couto atende uma parcela da população mais pobre, porque, evidentemente, os mais ricos têm acesso a consultórios privados. É mais fácil você ter conjuntivite numa população com menos renda ou com mais renda, ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. A transmissão é democrática. Exato. Porque o contágio você pode, de uma forma direta, contrair a doença. Eu, como oftalmologista, ao manipular um paciente, encostar na lágrima ou na secreção desse paciente, eu esquecer de lavar minha mão e coçar meu olho, eu posso pegar. E um paciente que esteja com conjuntivite, tocou nesse banco, eu encostei aqui, encostei meu olho, também peguei. Ah, é assim? Sim. O contágio é muito... Porque o micro-organismo ele consegue sobreviver, no caso são os vírus, né, por questões de horas ainda, no tecido ou numa superfície em que o paciente encostou. Pelo ar não é possível pegar? Não, não. Existem relatos na possibilidade que, como é uma virose, você pode, através do espirro ou da tosse, transmitir. Mas no ar, não. Não há essa transmissão direta. O que nós podemos fazer para tentar evitar, pelo menos? Os cuidados, uma vez diagnosticada a doença, né, procurar o oftalmologista para tratar o mais rápido possível. E antes, e isolar essa pessoa também do contato das outras pessoas. Uhum. A prevenção é lavar as mãos, sempre. Tanto quem está doente, as pessoas que convivem com essa pessoa que está com doença, lavar suas mãos e evitar sempre de ficar coçando os olhos com a mão que não lavou. Porque a transmissão é muito rápida, realmente. Porque às vezes a gente faz isso como ato reflexo, exato, né? Sem querer, sem pensar. Então o segredo é lavar as mãos, né? É verdade. Lavar as mãos. O máximo possível. Sempre Teve que tiver dúvida, uma oportunidade, lava as mãos, exatamente. Agora, familiarmente é muito difícil, porque qualquer pessoa, por exemplo, sei lá, um casal que dorme na mesma cama, eles passam inevitavelmente um para o outro. Com certeza. Que encosta o olho no travesseiro, pronto. Exato. Aí já está. Os cuidados em casa é lavar sempre as mãos, a toalha de banho, toalha de rosto, a roupa de cama, tudo separado. As fronhas, o ideal é até trocar todo dia. Usou um dia, no outro dia troca de novo, porque há transmissão sim. Outra coisa que eu li que também não se deve usar é compartilhamento de maquiagem. Maquiagem, lentes de contato, óculos escuros, né? Porque pode passar também. Existem alguns tipos diferentes de conjuntivite? Existem. Existem as conjuntivites virais, que é 95% dos casos de conjuntivite que a gente encontra nos consultórios ou nas emergências dos hospitais públicos. Temos as bacterianas, temos as químicas e temos conjuntivites de outras causas também. Quer dizer, bacteriano supõe que a gente toma antibiótico, tudo bem, está livre. Exato. Então, a viral, o grande problema dela é que é uma conjuntivite que pode durar de 1 semana, 15 dias, mais ou menos. Já as bacterianas, ela tem um período mais curto, de 5 a 8 dias, mais ou menos. Por causa do remédio. Por causa do remédio. O antibiótico, nos casos de uma conjuntivite bacteriana colírios, você combate rapidamente a infecção. Já nas conjuntivites virais, depende muito do sistema imunológico do paciente. Então, é importante esse paciente ter o cuidado de higiene muito grande. Lavar os olhos com soro fisiológico, água filtrada, fervida, gelada, para lavar mesmo os olhos para não contaminar as outras pessoas. E a gente pode se recontaminar? Quer dizer, por exemplo, a gente sabe, o senhor está falando que uma conjuntivite viral vai durar 15 dias. Pode. Então tá, estou lá, espero 15 dias, faço esse negócio que você está falando, em 15 dias estou livre. Mas eu posso ficar me recontaminando? Não,
o sistema imunológico cria imunidade e se protege depois dessa Ela primeira vacina infecção. um pouco, né? Exato, vamos dizer assim. Então, em princípio, 15 dias, não mais do que isso. Exato. O que mais que a gente deve fazer? Bom, a conjuntivite ela se caracteriza por um quadro de olhos vermelhos, coceira, lacrimejamento intenso, fotofobia, que é a aversão à luz. Isso que o Xande tem. O Xande hoje está na berlinda, definitivamente. Não é conjuntivite. Mas ele garantiu que não está com conjuntivite. Ele só está anônimo aqui. É. Tem cópia. Começa em um dos olhos e pode transmitir para o outro olho. Então, essa é a característica da viral, que é mais comum. Pode ter associação da viral com a bacteriana, crescimento de bactérias aproveitando a baixa de imunidade por causa do vírus. Então, começa a formar secreções que grudam de manhã, tá aquela secreção amarelada. Então, essa é a bacteriana característica. Muitas vezes confunde, porque começou um quadro viral e depois associou com a bacteriana. E água gelada parece que é ótimo? É ótimo. O soro fisiológico gelado também é ótimo. Água filtrada gelada também é ótimo. Então, é importante a higiene dos olhos. Quando você tem um quadro que é muito agressivo, recomenda-se sempre que procure oftalmologista para poder fazer um tratamento, às vezes, com associações de colírios que têm antibióticos ou corticoides para diminuir a reação. O senhor já teve? Já. Pegou de paciente? O que você estava falando justamente me distraía. Foi assim que você pegou? Na época, eu trabalhava no Miguel Couto. Foi o começo das epidemias aqui no Rio, dos surtos, né, que se formavam das conjuntivites virais. Atendia por turno uma média de 40 a 80 pacientes num plantão. Caramba! Então, inevitavelmente, acabei me contaminando sem querer. E tive a conjuntivite e realmente ela durou bastante tempo. Claro, e a minha esposa me tratou. Maravilha, Topal, obrigada. Me diga uma coisa, Flávio, só para perguntar uma coisa que eu não te perguntei. Só para dizer, quem é que faz figurino, luz... Eu tive que fazer tudo isso. Faz tudo. Eu não aguento uma pessoa fazer. Porque eu dou para uma pessoa fazer o figurino, aí eu fico lá criticando aquele figurino. Aí dou para fazer o cenário e fico criticando. Não é bem isso, tal. Centralizador pra caramba, né? É, muito. Olha Mas só, você vai para outros lugares do Brasil depois? Ou você fica no Rio e ainda não... acho que não. Vai ser difícil. Belém do Pará está querendo tá tanto todo mundo aqui. Mas tem o querendo que ele seguinte, eu como ator, quando estou trabalhando como ator, eu não fico em cima do diretor controlando ele, por favor. Quem foi seu diretor? Sabe? Hein? Quem foi seu diretor? Não. Foi ele mesmo, tá? Não, quando tem um diretor... Foi ele mesmo. Quando eu estou numa novela e o diretor... tá. Porque senão todo mundo... Ninguém vai me dar mais trabalho. Eu tenho que... Flávio, você não parou de trabalhar nunca na sua vida. Você é um dos atores da TV Não, Globo, você não está conhece... contratado daqui para mais não sei quantos Você não anos. conhece Que é isso? diretor da Globo. Chega lá, o diretor vai falar, não vou convidar o Flávio, não, que ele é muito metido. Ele vai... Não, mas eu, quando estou fazendo o trabalho de ator, eu não me meto na direção. Eu acredito. Você continua bom sendo um acreditar ator. mesmo. Bom, gente, queria agradecer muito a presença de vocês todos aqui, do Flávio, do Xande, do Dr. Paulo, do ministro Sérgio Saleitão. Dizer para vocês que a gente volta amanhã às 5h30 da tarde e que agora a gente vai passar para o Facebook. Espero que vocês todos fiquem. E eu vou pedir para o Xande para cantar mais um pouquinho. Pô, Vai ser qual? vou cantar uma música muito interessante do Fred Camacho, do Tiago Tomé, do Cassiano e outro compositor que eu esqueci o nome. Essa música chamou muito minha atenção. Esse que você esqueceu o nome vai ficar tão zangado com você Vai que eu estou ficar até com zangado, pena dele. porque essa música chamou muito minha atenção porque que fala que tem homem que é feito de lata, tem mulher que chuta e tem mulher que o Zeca Homem de lata Pagodinho que cantou chama. essa música comigo. Tem homem que é feito de lata, tem homem que é feito de lata. Tem mulher que chuta, tem mulher que cata. Tem homem que é feito de lata, tem homem que é feito de lata. Tem mulher que chuta, tem mulher que cata. O homem de lata não tem coração, às vezes maltrata querendo a razão. Tem mulher que está na pior, que atura moleque pra não ficar só. Tem malandro que mata o leão, mas coragem ele falta em qualquer relação. É fogo de palha que apaga e atrapalha o calor da paixão. Tem homem que é feito de lata, tem homem que é feito de lata. Tem mulher que chuta, tem mulher que cata.
Tem homem que é feito de lata, tem homem que é feito de lata. Tem mulher que chuta, tem mulher que cata. Se liga aí. A lata amassada que vale o vintém, tá lá classificada da casa. Quem cata só chuta quem tem. A sorte da lata que tem sempre alguém, seja casamento, namoro ou a fé. Hoje ela chuta, amanhã ela quer. Vai entender o que se passa na lata de uma mulher. Tem homem que é feito de lata, tem mulher que chuta, tem mulher que cata. Tem homem que é feito de lata, tem homem que é feito de lata. Tem mulher que chuta, tem mulher que cata. Cara, ele é muito bom. Muito bom. Pode voltar para cá e a gente agora já está no Facebook. Posso falar Estamos para no Facebook. tudo a palavra é Para sua? todo mundo agora. Vamos lá. Então, Gabriel Menezes, ele está com conjuntivite, nosso telespectador, e ele disse que na casa dele foi o seguinte: o sobrinho contraiu a doença, mas não falou que estava com a doença. E depois ele foi o primeiro contagiado e a família toda ficou com conjuntivite. Ele disse que ele foi recomendado a não assistir nada que emitia luz, como celular, notebook, televisão. É uma recomendação médica para quem está com conjuntivite? Não, não faz sentido. Há uma fotofobia, sim, às vezes quando há um processo inflamatório, mas não impede de usar esses aparelhos, não. Isso deve ter sido a mãe do Gabriel Menezes, que queria que ele Provavelmente. parasse de usar celular e computador. E diz para ele: meu filho, não pode continuar, faz mal, você vai ficar cego. Gabriel Menezes. Olha aí, tem um pedido para o ministro Sérgio Sá. Ele pede que o ministro dê atenção especial aos projetos experimentais que não conseguem atrair patrocínio e nem atenção da mídia. Muitos projetos interessantes deixam de ser executados por falta de dinheiro e interesse das grandes empresas que patrocinam via Lei Rouanet. Quer comentar? Assim, Como é que as pessoas, desculpe, ministro, dá uma dica para quando essas pessoas... O que eles têm que fazer? Olha, nós editamos agora, no final de novembro, uma nova instrução normativa da Lei Rouanet, que teve um impacto muito positivo em termos de desburocratização, simplificação e estímulo a novos agentes, a novos produtores, artistas e tal, etc. Agora, a Lei Rouanet ela não dá conta de toda a pluralidade, né, toda a diversidade da nossa cultura, porque tem esse fator, quer dizer, precisa ter o patrocinador interessado, que aliás não necessariamente é uma empresa, pode ser pessoa física também, né? Então, é por isso que nós estamos defendendo um projeto de lei que eu já tive a oportunidade de apresentar ao presidente Michel Temer, que destinaria 3% das receitas das loterias federais para projetos culturais em todo o país. Esse dinheiro não entraria no Tesouro, portanto, não correria o risco de ser contingenciado ou usado para outra função. Ele seria destinado diretamente pela Caixa para projetos culturais selecionados por editais de alcance nacional. Em 10 áreas da cultura, o audiovisual estaria fora disso, porque, afinal de contas, o audiovisual já tem o fundo setorial do audiovisual. E haveria um comitê gestor formado por representantes do governo e do setor cultural que acompanharia isso tudo. Eu penso que é o que está faltando na nossa política cultural para a gente poder dar conta, inclusive, aí dos projetos experimentais que o nosso amigo Mas deve ser um projeto experimental audiovisual, se não me engano, pelo que eu entendi. Mas qual a chance desse dinheiro da loteria? Eu estava lendo, são uns 350 milhões que daria, não é isso? Isso, exatamente. Qual a chance? De quem depende? Olha, depende do presidente encaminhar ao Congresso e, então, dos nossos congressistas aprovarem. Já aconteceu no caso do esporte, com a Lei Piva, foi aprovada em 2001 e fez exatamente isso com o esporte. Então, hoje, o percentual que cabe ao esporte da arrecadação de loterias federais, ele é destinado diretamente pela Caixa para as entidades esportivas. E foi isso, por exemplo, que gerou todo esse crescimento do esporte paralímpico no Brasil. Então, assim, os resultados estão aí, são visíveis, né? Nós queremos fazer a mesma coisa para a área da cultura. Essa é uma das principais bandeiras que eu tenho empunhado e é fundamental o apoio aí de todos, né? Artistas, produtores e também da sociedade. Então,
se, por exemplo, você tem um projeto na área ainda de audiovisual, porque eu tenho a impressão que é isso que ele estava querendo, qual é o que ele tem que fazer agora? Ele tem que ir no caso site? específico do audiovisual, dentro daquele pacote, né, de 551 milhões de reais que eu mencionei, nós temos 80 milhões em linhas operadas pela Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura. Esses editais estão abertos aí. Tem várias linhas voltadas justamente até para a revelação aí de novos valores, né, de jovens valores, talentos. E são linhas, eu diria, mais abertas aí para um conteúdo mais experimental, de pesquisa de linguagem e por aí vai. Essas linhas estão abertas, né? Nós vamos contemplar ao todo cerca de 250 projetos entre curtas, séries, longas, tem animação, tem live action, tem documentários, enfim. Nós também colocamos algumas cotas nessas linhas, então, visando reduzir a desigualdade de gênero e de raça no mercado audiovisual. Então, 50% desses projetos têm que ser liderados por mulheres, 25% pelo menos por negros e indígenas, e por aí vai. Então, assim, acho que a gente está estimulando aí a diversidade no mercado audiovisual e a redução das desigualdades. Ótimo. Pergunta para o nosso Flávio. O Júlio Fernandes, ele lembra de uma coisa importante, que o Flávio participou da montagem histórica de Eles Não Usam Black Tie, do Guarnieri, em 58, lá no Teatro de Arena. E ele lembra disso? Ele lembra disso. Mas porque realmente foi um fato marcante, histórico na cultura brasileira, né? Foi um teatro que revolucionou mesmo a arte de representar e a dramaturgia também, né? Grande momento. Um movimento muito legal. E que saiu daquele crowdfunding do Sinal, não foi? Quem que você interpretou nesse espetáculo, no Eles Não Usam Black Tie? Qual foi o seu personagem? Eu fazia um garoto, eu fazia o irmão do Guarnieri que furava a greve. Então, era a inocência Mas ele fazia um papel de um menino de 12 anos, mas ele já tinha muito mais do que isso. Não é engraçado que a peça demorou tanto tempo que no início a crítica falava assim, aquele menino está muito bem no papel. Aí depois passava um tempo, aquele garoto está muito bem. Aí chegava no filme, aquele garotão, sempre elogiando, né? Mas sempre dando uma nova... A peça ficou realmente muitos anos em cartaz, né? Ficou muito tempo. Olha aí, muitos elogios para o Xande, Belém do Pará. Quer saber se o Xande tem planos de gravar um DVD? Vou gravar agora. Nesse show você vai gravar? Não, vou gravar no semestre agora. Legal. DVD é muito bom. Olha aí, então essa foi a Karina Azevedo Mello. Primeira vez que você contou isso? Primeira vez que você contou? Eu tô contando a primeira vez agora. Olha aí, Karina, arrancou um antes furo. Da reunião. Olha que pergunta boa, Karina, você fez? Arrancou o furo. Mas quando vai ser, Xande? Conta mais pra gente, né? Não, eu vou gravar agora, porque agora é necessário ter um registro, entendeu? Porque como eu já gravei 2 discos... Audiovisual. Só falta, né, para confirmar esses 2 trabalhos anteriores, esses 2 CDs que eu lancei. E ali eu vou registrar muita coisa que outros artistas gravaram. E tem muita coisa que eu gosto muito de reeditar. Nesse disco aí eu regravei Dorival Caymmi, eu regravei Benito de Paula. E eu gosto muito dessa coisa de resgatar, né? Porque aquela coisa dos LPs, eu escutava quando criança, então tem muita música interessante para reeditar. Eu fico querendo. Então esse trabalho vai ser a oportunidade de eu... Vera, posso fazer uma pergunta para o Xande? Com certeza. Xande, onde é que você busca o seu repertório? Além, claro, das músicas que você compõe, dessas que você também garimpa aí, ouvindo LPs antigos e tal. Você tem outras fontes? Onde você vai buscar? Eu tenho compositores que me mandam músicas. E aí, às vezes, tem aquela que é interessante, eu gosto de ouvir bastante, principalmente na hora de dormir. Para mim, é o momento melhor de ouvir uma música inédita, porque a cidade está em silêncio, você consegue. E tem muita coisa que eu componho, eu tenho vários parceiros de música,
E a minha fonte mesmo é ouvir bastante. E às vezes aparece muito, agora nas redes sociais, aparece sempre um compositor querendo mostrar uma música. E tem aquela que chama a atenção da gente. Eu sou um cara que eu não gravo o nome. Eu gravo a música. Se a música é boa, ela pode ser de quem for. E tá aí o Homem de Lata, apesar do Fred Camacho hoje ser um compositor muito gravado, por Maria Rita, por Arlindo, Zeca, Você podia procurar. entre outros. Tem uns parceiros dele que eu nunca gravei, o Thiago Tomé, nunca gravei o Cassiano. Esse Cassiano é aquele Cassiano? Não, Cantor? Esse é outro. Não é o Cassiano do... Soul Music. Não. Mas É você Cassiano. compõe também, você Compõe. escreve, você faz melodia. Aí é o meu maior, eu sou viciado. Aliás, eu gosto mais de criar do que executar. Né? Mas você canta muito magnificamente bem, você sabe disso, né? Essa da lata Não é sua verdade que também, ele ou canta não? bem pra Muito bem, caramba? muito bem. Ele não tem medo da voz dele, né? Não, é engraçado que eu não queria ser cantor. Eu queria ser compositor e músico. E aí o Biravaí, que é o grande produtor dessa geração toda, ele cismou que eu tinha que cantar. E aí foi igual à história do filme, né? Quando caiu no colo e eu fiquei com aquele medo de roubar, às vezes, um espaço de um cara, porque eu não sou ator, cara, eu vou roubar o espaço de um cara ali. Não, mas aí você tem que, bom, já que está aqui, vamos estudar para ver se a gente consegue fazer alguma coisa inteligente. E assim foi na música. E aí eu fui correr atrás de procurar um estilo para cantar, né? Porque primeiro tem aquela coisa de você sempre se espelhar em alguém, né? Eu me espelhei muito no Jardim do Império, eu me espelhei no AGP, no Benito, no próprio Zeca Pagodinho, por causa da coisa do Partido Alto, aquela coisa de improvisar que eu gosto muito de fazer. E aí a gente vai, cada ano eu vou descobrindo alguma coisa. A gente não sabe se vai dar certo, né? Exatamente. A gente não sabe. Eu lembro que eu comecei a estudar com Najara Tueta, eu sempre tive muita dificuldade de dar entrevista, porque eu sou muito tímido. E aí eu fui estudar com Najara Tueta, eu falei, Najara, eu queria aprender a conversar com o público. Aí ela me ensinou que você não pode ver um público como várias pessoas, você pega, digamos que seja um gigante. E você fica ali batendo papo com o gigante, e tipo, aí isso me ajudou muito. Ele faz isso lá com o gigante dele. Isso aí. Então, Bruno. Olha aí, Gabriel, quer saber? Ele fala assim, Paulo, colírio e soro não trabalham sozinhos e todos nós sabemos. Quais são as suas recomendações e cuidados que tem que ter para não pegar de novo a doença? Sempre lavar bem as mãos antes de encostar no olho, né? Álcool gel. Adianta? Álcool gel funciona, né? A higiene pessoal, a lavagem de mão é importantíssimo para não pegar de novo a conjuntivite. Isso é importante. Sempre que tiver uma oportunidade, lava as mão, mãos passa ou álcool um gel. Exato. Perfeito. Tem gente perguntando aqui que o Xande gravou aqui na TV Todas as Bossas, um programa de Gravei. música. Foi com bom? Socorro. Foi muito bom. Minha mãe cantou comigo aí, André Sua mãe? Renato cantou. Foi muito legal. Muito bom. Dá mais para uma pergunta? Mas no máximo. Mais uma pergunta então para o ministro Sérgio. Samila Guial, o que o Ministério da Cultura tem feito para incentivar projetos culturais de mulheres e negros e também projetos fora da região sudeste, dessa forma reduzir a desigualdade na cena cultural brasileira? Bom, no caso do audiovisual, nós colocamos essas cotas, né, 50% para mulheres, 25% para negros e indígenas, e também 30% pelo menos, né, de piso para projetos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e 20% de piso também para projetos da região Sul e dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Isso está valendo lá para as linhas operadas pela Secretaria do Audiovisual e a partir de agora, do lançamento que faremos em 30 de abril, para várias linhas operadas pela Ancine. No caso da Lei Rouanet, nós colocamos uma série de incentivos, né, de estímulos, então, de facilidades para projetos também das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e Sul, Minas e Espírito Santo. E estamos estudando aí a aplicação desses estímulos e dessas cotas em outros instrumentos de fomento que nós temos. Realmente, a gente tem aí um longo caminho a percorrer
em busca de uma maior igualdade de oportunidades no mercado cultural. Agora, eu acho que o próprio setor cultural, ou seja, os próprios produtores, muitas vezes até os próprios artistas, podem também tomar atitudes em relação a isso, né? Quer dizer, a gente não precisa ficar esperando o Estado tomar as medidas e as decisões, né? Eu vejo, por exemplo, até casos aí por exemplo, de produtoras que muitas vezes, em vez de chamar uma diretora mulher, chamam um homem para dirigir. Poxa, por que não pode equilibrar isso? Enfim, eu acho que é uma consciência que todos nós devemos ter, está ao alcance de cada um de nós construir um ambiente de maior igualdade. Com certeza. Deixa eu agradecer de novo a presença de todos, do ministro, do Flávio, lembrando que ele estreia amanhã aqui no Centro Cultural dos Correios às 7 horas da noite, quinta, sexta, sábado e domingo, todos os dias. Quinta, sexta, sábado e domingo. E tem que ir rápido porque ele está saindo, a gente não sabe quando. O Xande tem show sexta-feira. No Teatro Bradesco. No Teatro Bradesco, que é aquele teatro daquele shopping riquíssimo, que parece que a gente está na Flórida. De tão chique, né? Que só tem Louis Vuitton, Valentina, uma coisa incrível. É a primeira vez que eu vou me apresentar. Na realidade, eu não sei nem como é que é. Já tô um pouco mas é nervoso, muito chique, mas vai rolar. Muito bacana. Vai ser que horas? A partir das 22. Então, 10 horas da noite, lá no Teatro Bradesco. Obrigado, doutor Paulo, foi tudo muito útil. Prazer. Eu espero que ser oftalmologista signifique que a gente tem os cílios tão longos quanto os seus. É verdade. Gente, amanhã, 5h30 da tarde. Obrigado pela aula.